E se eu te disser que muitas das coisas que ficam no seu caminho partem de você mesmo? Que o seu maior inimigo é você, mas não literalmente você, mas uma parte sua que você não reconhece. Essa parte a gente pode chamar de sombra, que é aquela parte em que você tenta reprimir algumas vontades, alguns desejos ou até algumas imperfeições suas. Se você sente que você está preso, você sendo puxado para trás, que nada anda, então fica aqui, vamos entender um pouco o que é a sombra e tentar trabalhar essa para que a gente consiga desenvolver nosso melhor e pior lado e que isso faça você se desenvolver a partir de hoje. Todas essas respostas estão dentro da gente mesmo. A partir do momento que a gente aprende a lidar com o nosso pior lado, a partir do momento que a gente começa a entender que os nossos defeitos, tudo aquilo que a gente tenta esconder, devem fazer parte da gente e é isso que vai fazer com que a gente prospere na vida. Tá, mas então o que é a sombra? A sombra foi um termo utilizado por um psicólogo Carl Jung. Ele foi um grande estudioso da psique humana. E aí eu não vou aprofundar tanto no Carl Jung porque é muito vasto os seus estudos e aí que caberia outros assuntos para outros vídeos. Mas só para a gente entender quem que foi Carl Jung, ele praticamente foi tão grandioso quanto Freud, porém eles tiveram ali uma separação no meio do caminho dele que eles trilharam nesses estudos sobre a psique humana, sobre psicologia e afins. O Carl Jung, ele entendia que quando a gente nasce e a gente vai crescendo, a gente vai sofrendo repressões da sociedade para que a gente atenda determinadas expectativas das pessoas e também atinja aquilo que a gente enxerga como sendo o ideal, de acordo com a sociedade. E muitas coisas que a gente vai reprimindo na nossa vida, como gostos que a gente tem, coisas que a gente acha que sejam ruins, vontades, tudo isso vai ficando armazenado no nosso inconsciente. E quando a gente não desenvolve essas potências que ficaram reprimidas ali, ele chama isso de sombra, porque em algum momento da nossa vida, essa sombra ela vai tentar se mostrar ou vai impactar de uma forma na nossa vida para que a gente perceba que a gente precisa desenvolver ela. Então, por isso que sombra, porque de alguma forma isso vai estar impactando na nossa vida de uma forma que a gente não consegue enxergar. Como eu falei, ela não é palpável, a gente não consegue ver, a gente não consegue enxergar. Para ajudar a gente a entender um pouco o que é a sombra, eu vou trazer um desenho aqui para você entender melhor. Jung dividia a nossa psique entre a persona, entre o ego, a sombra e tudo isso formava o self. Então eu acho que fica mais fácil a gente começar entendendo o que é a persona. A palavra persona, ela significa máscara, e aí ela já nos diz muita coisa. Então a persona é a máscara social que você usa e é a forma com que você quer que as pessoas te enxerguem. É o modo como você se mostra para o mundo. Ela reflete como você quer ser percebido. Isso não é ruim, porque a persona ela te ajuda a você se encaixar na sociedade e se adaptar a ela. Ela é formada por aquilo que você aprende o que é aceitável ou não. Mas o grande problema da persona é que ela pode esconder aquilo que você pode achar ruim, aquilo que você quer esconder das pessoas. E é por isso que Jung diz que para que você possa se realizar e possa atingir seu potencial, você não deve se identificar com essa persona. O grande problema é que nunca vai parecer natural a gente manter uma máscara em que a gente vai ser algo que as pessoas querem ver e não aquilo que a gente realmente é, apesar de todos os defeitos que a gente tenta esconder. Em todo momento você vai estar lutando para sempre manter essa máscara, para sempre ser uma pessoa que você no fundo sabe que não é. Tá, aqui a gente já definiu basicamente o que é a persona, que seria essa máscara que a gente usa, que a gente quer mostrar para as pessoas só o nosso lado bom, o nosso lado melhor. E aí, Jung, ele define a sombra como o oposto de tudo isso. Vamos tentar entender a sombra como tudo aquilo que vai contra quem a persona deseja ser.
todos aqueles sentimentos, emoções, aspirações e defeitos. A gente não quer ter defeito, tudo isso a gente reprime e tudo isso faz parte da sombra. Essas partes a gente sempre tenta esconder das pessoas e do mundo, porque no fundo a gente sente vergonha sobre isso. Vamos a um exemplo aqui de como funciona a sombra. Vamos supor que você é uma pessoa agressiva, naturalmente. E aí as pessoas falam que isso é ruim, você ser uma pessoa agressiva. Então você reprime isso, e isso vai para sua sombra. Na sua sombra, isso vai se tornar uma passiva agressividade. Então você vai ser uma pessoa, então você vai se tornar uma pessoa mais explosiva e você vai se irritar muito mais com coisas banais, tendo explosões de raivas por coisas pequenas. Mas se você direciona toda essa raiva, integra isso em você, isso pode se transformar em assertividade. Essa agressividade vai se passar a se manifestar em momentos em que você precisa se impor e dizer não para as coisas na sua vida. Não ser uma pessoa que deixa que tudo seja passado sem você se opor a isso. Isso é um exemplo de como a sombra ela pode se transformar em algo benéfico para a sua vida. Vamos supor que você aprendeu a vida inteira que você não deva ser uma pessoa egoísta, que egoísmo é ruim. Então, na sua vida, você sempre cede o seu lado para tudo. Você sempre diz sim para tudo. Você acaba sendo passivo para tudo. Isso é ruim para você. Porém, quando você integra isso com a sua sombra, ou integra essa sua sombra, você passa a ser uma pessoa que se impõe mais. Você passa a ser uma pessoa que se autopreserva melhor. Você entende que o egoísmo é parte de uma autopreservação sua, que você não está sendo egoísta, que você está pensando em você e não existe problema nenhum em você pensar em você em alguns momentos. Isso é você entender que nem tudo aquilo que as pessoas dizem realmente possa ser. Às vezes você só precisa aplicar isso de uma forma melhor e desenvolver melhor. Entende como que funciona a sombra? Eu acho que isso fica mais claro da gente entender quais os pontos que a gente está colocando aqui. Então a sombra é todas aquelas qualidades negativas que a gente acaba reprimindo, como preguiça, inveja, medo e insegurança. É o lado escuro da nossa mente que a gente não quer que venha à tona, que a gente tenta esconder a qualquer custo. Mas aí quando a gente nega a existência dela, isso se torna muito pior, isso pode acabar se tornando uma bola de neve. Vamos agora para o ego. O que é o ego? Para a gente poder entender o ego, vamos pensar nele como um mediador. O ego, ele é a parte consciente da nossa mente. É o que geralmente toma decisões. Ele fica entre a parte da mente consciente e inconsciente. Você provavelmente vai se identificar com o ego, porque ele é essa vozinha aí na sua cabeça. Ele geralmente carrega as nossas experiências, nossos valores e nossas crenças. Para a gente entender o ego, a gente precisa pensar nele como um grande mediador. E ele tende a sempre a proteger a nossa imagem, que seria a persona, de dor e da vergonha. Porém, nessas escolhas que o ego faz para proteger a nossa imagem da dor e da vergonha, ele pode acabar tomando decisões que são ruins para a gente. Então, para te proteger, o ego acaba mentindo e te sabotando. Por exemplo, imagina que você cometeu um erro no trabalho e aí alguém vai lá e aponta esse erro. A primeira coisa que o ego tende a fazer é entrar em desespero. Em vez de analisar a situação, o ego ele vai tomar uma decisão imediata. Ele vai tentar atacar quem te culpou ou jogar a culpa para outro lugar, como por falta de prazo, que não foi ele, porque ele não quer aceitar que ele errou. Ele não quer integrar essa parte da sombra. Então o ego ele geralmente vai escolher a arrogância e a briga nessa situação. A sua sombra está morrendo de medo da rejeição. Mas como o seu ego odeia se sentir vulnerável, ele toma uma decisão silenciosa por você. O ego ele decide te paralisar. Ele meio que maquia essa sua covardia em uma racionalização, em uma escolha racional. Como se você tivesse escolhido aquilo, mas que na verdade não foi bem assim. Você internalizou aquilo e o seu ego fez o trabalho por você. Fica muito mais claro a gente entender o que é a sombra, como que a sombra age, né? E como que o ego tem forte influência nessas tomadas de decisões conscientemente que a gente acaba tendo na nossa vida e que a gente pode, de alguma forma ali, colocar uma pitadinha nossa e entender isso melhor.
E para que a gente entenda isso melhor, eu acho que nada melhor exemplificar aqui o self. Porque o self, a gente pode entender ele como o grande CEO de tudo. O self é como se fosse a nossa bússola interna. Ele é a soma de tudo do que a gente é. Enquanto o ego, ele toma decisões baseadas no self, nas aparências, né, no externo, aquilo que você quer que as pessoas enxerguem de você, o self, ele toma decisões buscando a sua totalidade, buscando incluir todas as suas partes ruins e suas partes boas. O único objetivo do self é fazer com que você se torne aquilo quem você realmente é. O self, ele não leva em considerações as aparências, não leva em consideração a opinião dos outros, mesmo que isso destrua a vida confortável que o ego criou. E aqui eu vou trazer alguns exemplos de como o self funciona na vida, para que a gente possa entender melhor. Imagina que você seguiu o roteiro que o seu ego criou para você. Você tem aquela vida perfeita, tudo confortável, tudo que você queria, da forma que você foi levando a vida e foi aprendendo. Mas aí chega em um determinado momento da sua vida, você começa a ver que as coisas não estão fazendo mais sentido, você se sente desconfortável e que aquela vida que você está levando não está mais te suprindo, não tá mais te preenchendo. Você começa a sentir esse vazio gigante, essa apatia à vida, você começa a sentir muita exaustão e nada disso passa. Isso é o self agindo. O self, ele tende a criar uma crise de propósito. Ele é a sua totalidade dizendo: essa máscara não serve mais. Você tá vivendo uma mentira. Ele vai cortar a sua energia vital para que o ego pare de fingir quem ele não é. E ele busque ser quem realmente ele é integralmente. Agora que a gente entendeu como funciona o ego, de forma que ele toma decisões a proteger a nossa persona, mas isso pode acabar nos prejudicando. E o self, ele trabalha de forma que ele quer integrar tudo e nos mostrar o caminho para o nosso verdadeiro eu. Vamos tentar aqui aplicar isso no nosso dia a dia. Como que a gente pode aplicar o trabalho da sombra no nosso dia a dia? E a primeira é a gente imaginar a vida dos sonhos. O que seria imaginar essa vida dos nossos sonhos? É a gente imaginar a nossa vida ideal, em que a gente gostaria de ser verdadeiramente, sem os filtros da sociedade, sem pensar no julgamento dos outros sobre a nossa vida. O primeiro passo é a gente visualizar quem a gente realmente quer ser. Presta muita atenção aqui, eu disse em sonhos e não em metas, porque quando a gente pensa em metas, o nosso ego automaticamente já começa a colocar aquele pensamento de que a gente não vai conseguir atingir determinada meta. E quando a gente fala em sonho, é algo muito maior, é algo que já fica intrínseco no nosso inconsciente. Como seria a sua realidade ideal? O segundo passo para que a gente consiga caminhar aí na integridade da sombra é a gente usar a técnica do gargalo e os porquês. Vamos lá, como que funciona? Beleza, agora que você escreveu a vida dos seus sonhos no papel, você vai olhar para ela e você vai se perguntar aonde estão os buracos e por que você não consegue aplicar isso na sua vida hoje. Isso pode ser por conta de um padrão de relacionamento, pode ser por medo ou um comportamento de autossabotagem. Então pega um desses bloqueios aí que você visualizou que pode estar bloqueando a sua vida e começa a cavar ele usando a técnica dos porquês. É uma técnica muito simples. É literalmente você olhar e se perguntar o porquê. Olha para o papel e pensa: eu não consigo fazer isso porque eu sou preguiçoso. Aí você se pergunta por quê? Por que eu sempre desisto na metade? E aí você se pergunta: por que você sempre desiste na metade? Porque no fundo eu acho que não vou dar conta. Questionar sua autoimagem destrói as histórias que o ego acaba inventando para que te mantenha parado, para que te mantenha nessa zona de conforto. Então quando você se questiona e vai a fundo disso, você acaba entendendo aonde está o seu ponto fraco e tentar trabalhar nisso, descobrir aonde e o porquê que o ego está te colocando nesse papel. Tá, e agora vem o terceiro passo e o mais importante, que é o treino da integração. Para você integrar a sua sombra, você precisa tratar ela como se fosse um músculo.
um músculo atrofiado. Você não vai liberar ela toda de uma vez, você vai liberando aos poucos, você vai treinando. Se sua sombra ela guarda raiva reprimida, por exemplo, e você não sabe impor limites, começa aos pouquinhos. Começa pequeno, começa a falar quando algo te incomodar. Diga não a um favor que você não quer fazer. Se a sua sombra esconde falta de disciplina, defina uma tarefa ridícula para você fazer, para você treinar isso. Por exemplo, como fazer 5 flexões por dia. Traça uma meta. Então, todo dia você vai fazer 5 flexões. Isso é só para início, só para você começar. Só para você ir contra a sua sombra e você entender que você é capaz de ser disciplinado. A meta não é você se exercitar. A meta é você cumprir aquilo que você se propôs a fazer, entende? No começo, tudo vai ser um pouco desconfortável, nada é muito fácil. Não é fácil a gente sair da nossa zona de conforto para a gente integrar as nossas debilidades. Mas como eu falei aqui, a gente tem que tratar isso como músculo, de todo dia a gente ter consistência e força de vontade, porque uma hora a gente vai conseguir integrar elas, fazendo com que elas façam parte do nosso todo, que elas nos complementem. Com o tempo, aquilo que você achava que poderia ser o seu maior defeito, vira sua maior força. Você para de brigar contra si mesmo e começa a agir com mais intenção. No fim das contas, a vida ela é como se fosse um jogo em expansão. O objetivo não é a gente ser perfeito, o objetivo é que a gente seja inteiro. É a gente enfrentar aquilo que está no escuro para a gente se tornar aquilo que a gente veio para ser no mundo. E a gente integrar a nossa sombra é a melhor ferramenta que a gente tem para a gente conseguir isso. Então, eu acredito que isso é uma tarefa que não é fácil, como eu falei, exige treinamento, exige disciplina e exige força de vontade. Mas me diz aí, você vai praticar integrar a sua sombra? Você consegue enxergar esses aspectos na sua vida hoje? Não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar aqui, que me ajuda muito, e também entender se está valendo a pena trazer esses assuntos aqui para vocês, tá bom? Obrigado e até mais.